الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد, disse o Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, e que Allah o perdoe e perdoe os ouvintes. No seu livro Os Três Princípios Fundamentais, disse o Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele e que Allah o perdoe e perdoe os ouvintes. No seu livro Os Três Princípios Fundamentais, disse: saiba que Allah te guie para as adorações dele, que a Hanifiyya, o monoteísmo, é a crença de Abraão alayhi salam, que é você adorar a Allah único, sendo sincero na sua devoção a ele. E com isso, Allah ordenou que todas as pessoas praticassem isso. E o objetivo de termos sido criados foi para confirmar esta crença. Como disse Allah, louvado seja, e não criei os gênios e os humanos, senão para adorar-me. E o significado de adorar-me é tornar-me único. E a coisa mais importante que Allah nos ordenou é o Tawhid, a unicidade de Allah. E o Tawhid é você tornar Allah único nas suas adorações. E a maior coisa, a mais importante que Allah proibiu é a idolatria, o shirk, que é você invocar algo ou alguém junto com Allah. E a prova disso é o versículo 36 da Sura das Mulheres, Sura An-Nisa, número 4. Allah diz: adorai a Allah e não associe nada nem ninguém a Ele. Esta é a terceira mensagem do livro, e o autor começou com estas palavras: saiba que Allah te guie para as adorações dele. Então, antes do autor falar para nós o assunto que será abordado, ele fez uma súplica ao leitor do livro, pois o Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala era uma das pessoas que constantemente fazia súplicas, mantinha-se nas súplicas e suplicava também para as outras pessoas. O autor disse: Al-Hanifiyya, o monoteísmo, é a crença de Abraão alayhi salam. Isso é o principal desta mensagem. E esta mensagem, o autor quer nos ensinar sobre a Hanifiyya, que é a crença de Abraão. E Allah Todo-Poderoso descreveu Ibrahim alayhi salam, Abraão, como Hanifan, na Surat An-Nahl, número 16, versículo 120. De fato, Ibrahim era ummah, líder que tinha todas as boas qualidades, ou Ibrahim era uma nação obediente a Allah, Hanifan, monoteísta, e não fazia parte dos mushrikin, politeístas, idólatras, renegadores da fé, qualquer pessoa que associa algo ou alguém a Allah. Allah deu essas características para o profeta Ibrahim alayhi salam. Dentre estas características inclui-se Hanifa. E o significado é estar direcionado ao amor de Allah e a sua unicidade, e ser sincero na crença em Allah e dedicado a Ele, com submissão, com devoção, implorando apenas a Ele, com esperança e medo apenas para Ele, longe de qualquer tipo de idolatria. Depois deste versículo, temos um outro versículo nessa mesma sura, no versículo 123, onde Allah, louvado seja, diz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: então nós revelamos para você, ó Muhammad, para que siga a religião ou a crença de Abraão, Hanifan, monoteísta, não adorava ninguém senão Allah, e ele não era um dos idólatras. Então Allah ordenou que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguisse a crença ou a religião Hanifiyya, que é a sinceridade com Allah Todo-Poderoso, e torná-lo único nas suas adorações
e o afastamento da idolatria. E nós esclareceremos mais sobre isso ao longo da aula. E disse Allah, louvado seja, em outra sura do Alcorão Sagrado, na Surat al-Baqarah, número 2, versículo 130. E quem rejeitaria a crença ou a religião de Abraão, a não ser aquele que se ilude ou engana a si mesmo? E nós o escolhemos neste mundo, e no outro contar-se-á entre os virtuosos. Então, só abandona esta crença, a crença de Abraão, a Hanifia, o monoteísmo, só muda para outra crença aquele que julga ele mesmo como insensato. Então, a crença Hanifia de Ibrahim, alayhi salam, é adorar a Allah sendo sincero, devoto a ele. Esta é a Hanifia, direcionar todas as suas adorações para Allah único, e não associar ninguém nem nada a ele. A adoração é um direito único de Allah, louvado seja, e ninguém tem parceria. Ninguém nem nada pode ser associado nesta adoração. E o autor, mais para frente, lembrará da evidência sobre isso. E as adorações, para que nós façamos apenas para Allah, devemos conhecê-las bem. E adoração é um nome geral que significa todo ato que Allah gosta, sendo se você fizer expostamente ou se você fizer no seu íntimo, sem ninguém ver. Porque tem adorações que são o coração, igual quando você espera por Allah, você tem esperança em Allah, ou o seu amor por Allah, o medo por Allah, a confiança em Allah, o pedido de refúgio. Tudo isso é no coração. Outras são na língua, como a lembrança de Allah, a súplica, a leitura do Alcorão, aconselhar as pessoas a fazer coisas boas e proibi-las de fazer as coisas ruins. Todas estas são adorações. Há outras que são nas extremidades ou no resto do corpo, como a oração, o jejum, o hajj, a caridade, entre outros atos que Allah nos ordenou, que Allah gosta e aceita. Então a adoração é um nome geral, que é tudo que Allah gosta, do que falamos, do que fazemos, tanto explicitamente como intimamente, que ninguém vê, exceto Allah. Allah disse depois, sendo sinceros a Ele, na religião, na devoção, ou seja, que todas as suas adorações sejam direcionadas a Ele. E Allah diz na Surat Az-Zumar, número 39, versículo 3, não deve, porventura, ser dirigido a Allah a devoção sincera. E disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Bayyinah, número 98, versículo 5, e eles não foram ordenados senão para adorarem a Allah, sendo sinceros com Ele na religião, na devoção, obediência ou adoração. Sinceros na religião quer dizer fazer as adorações de forma pura e limpa. A adoração pura no sentido que não tem idolatria, não tem o objetivo de mostrar para outras pessoas, nem para que as pessoas falem bem de você ou qualquer objetivo mundano, pois ela é pura, limpa. O objetivo, o motivo da adoração é apenas Allah Todo-Poderoso. Então, para que a sua adoração seja pura, limpa, ela deve ser direcionada apenas a Allah, louvado seja. Pedir apenas para Allah, rezar apenas para Allah. Quando você fizer qualquer tipo de adoração, o seu objetivo tem que ser por Allah. Esta é a verdadeira sinceridade com Allah. Vejam os idólatras. Não são sinceros, pois suas adorações não são apenas por Allah. Eles associam algo ou alguém quando vão adorar a Allah. Portanto, a adoração deles não é pura, não é limpa. Allah diz no Alcorão Sagrado, na Surat Al-An'am, número 6, versículo 162,
Diga, ó Muhammad, de fato, minhas orações, meu sacrifício, minha vida e minha morte pertencem a Allah, Senhor do Universo. No versículo seguinte, que não possui parceiro algum, e isso que fui ordenado, ou seja, fui ordenado à sinceridade e sou o primeiro dos muçulmanos. Então, não só o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi ordenado para que fosse sincero, como nós todos fomos ordenados. E a primeira coisa que Allah nos ordenou, que está no Corão, é: ó humanos, adorem ao vosso Senhor que vos criou e criou os que vieram antes de vocês, para que possam se tornar virtuosos. Surat al-Baqarah, número 2, versículo 21. E a primeira proibição no Corão é: então não atribuam semelhantes a Allah enquanto vocês sabem que não há similar a ele. Surat al-Baqarah, número 2, versículo 22. Então a primeira ordem de Allah no Corão é a ordem de adoração, unicidade e sinceridade. E a primeira proibição é a proibição da idolatria e considerar parceiros a Allah, louvado seja. Ó humanos, adorem ao vosso Senhor, conforme falamos no versículo anterior. Esta é uma ordem para todos, e por este motivo Allah nos criou, para adorarmos a Ele com sinceridade na adoração, na devoção e na submissão a Ele. E a prova que fomos criados para essa finalidade é o versículo 56 da Surah Al-Dhariyat, número 51. E não criei os gênios e os humanos senão para me adorarem. Senão para me adorarem quer dizer, senão para me tornarem único no seu coração, nas suas adorações. E disse Ibn Abbas radiyallahu anhu, toda vez que no Corão fala sobre adoração, é uma ordem para o Tawhid, para a unicidade de Allah. Então o versículo que fala: ó humanos, adorem o seu Senhor, quer dizer, tornem Allah único nas suas adorações, direcionem apenas para Ele. No versículo que falamos anteriormente, onde Allah diz: e não criei os gênios e os humanos, senão para adorar-me. Allah mostra, informa para nós que Ele é o único responsável pela criação de tudo. E Allah definiu para nós o motivo de termos sido criados, para adorá-lo. Portanto, Allah nos informou que Ele fez primeiro, que foi o ato de nos criar, para que nós fizéssemos depois, a nossa parte depois, que é adorá-lo. Qual a situação das pessoas quanto a este propósito que Allah nos criou? As pessoas se dividiram em duas partes. A primeira, Allah os guiou. E a segunda parte, aqueles que mereceram ser desviados. A primeira parte, que Allah os guiou. Essa primeira divisão cumpriu com o propósito que Allah os criou e tornaram Allah único nas suas adorações e não direcionaram suas adorações para nenhum outro que não fosse Allah. A segunda divisão, estes são os que caíram na idolatria, renegaram a Allah, louvado seja. Allah disse no Corão, na Surah An-Nahl, número 16, versículo 36: e certamente enviamos para cada povo um mensageiro, com a ordem: adorem a Allah e se afastem do Taghut, falsas divindades. Porém, houve entre eles quem Allah encaminhou e houve aqueles que mereceram ser desviados. A adoração, portanto, não é válida se não estiver com o Tawhid, unicidade, ou seja, for só para Allah. A mesma coisa a oração não é válida sem que a pessoa esteja purificada. Imagina uma pessoa que falou para você que ela rezou, mas rezou sem se purificar. Você pode dizer à pessoa que ela não rezou. Porque das condições para que sua oração esteja válida é a purificação.
Oração sem purificação não é oração. E é dito para quem reza sem se purificar, você não rezou. E quem adorar a Allah sem o Tawhid, sem a unicidade, é a mesma coisa do exemplo da oração. Não estará adorando a Allah. Porque Allah não aceita a sua adoração a não ser que esteja com o Tawhid, com a unicidade. A não ser que seja feita apenas para Allah, louvado seja. Então, se falhar o Tawhid na sua adoração, você perderá a condição para que sua adoração seja aceita. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em um hadith, que Allah disse: Allah é o mais rico, Allah é livre de tudo, de associação, não necessita de associação entre outras coisas. Então, quem fizer algo para mim e para outro ao mesmo tempo, deixarei ele para aquele que ele está me associando. Portanto, a adoração com idolatria não é aceita, ela é rejeitada. E se a pessoa morrer cometendo idolatria, terá a mais dura punição no dia do juízo final. Allah diz no Alcorão Sagrado: por certo, Allah não perdoa quem associa algo ou alguém a ele, e perdoa qualquer outra coisa para quem ele quer. Surat An-Nisa, número 4, versículo 48. E por isso as pessoas devem dar maior importância para isto, pois esta questão é a base da religião. A pessoa foi criada por este propósito e para confirmar este mesmo propósito. E ao mesmo tempo é a melhor coisa, a coisa mais gostosa nesta vida, que é o Tawhid. E quem nesta vida viver e morrer sem o Tawhid, a pessoa terá morrido sem provar a coisa mais gostosa na vida. O Tawhid, a unicidade, é o doce desta vida. A coisa mais gostosa e a coisa mais prazerosa é a coisa que dá conforto, que é o Tawhid. E a felicidade nesta vida está em fazer boas ações, sendo homem ou mulher, e sendo crente, ou seja, tornando Allah único nas suas adorações. Disse Allah no Alcorão Sagrado, na Surat An-Nahl, número 16, versículo 97. E quem fizer boas ações, seja homem ou mulher, sendo crente, no sentido de monoteísta, certamente nós concederemos a ele uma vida agradável e premiaremos ele com uma recompensa, de acordo com o melhor que eles faziam. A vida alegre, a vida gostosa, a felicidade, o conforto, a coisa mais prazerosa é o Tawhid. E sem o Tawhid, rompem-se as coisas boas, nesta vida e na outra. E o Tawhid estabelece a felicidade sobre a pessoa. E por isso o servo deve dar importância ao Tawhid mais que tudo. Deve dar mais atenção do que a sua comida, sua bebida, sua roupa. E a maior coisa que Allah ordenou para nós é o Tawhid. A primeira evidência é o motivo de termos sido criados. E não criamos os gênios e seres humanos senão para adorar-me. Segundo, o propósito dos profetas terem sido enviados, Allah diz: e certamente enviamos para cada povo um mensageiro com a ordem: adorem a Allah e afastem-se do Taghut, falsa divindade. Terceiro, também é a primeira ordem do Corão: ó seres humanos, adorem seu Senhor. Quarto, é a base para a felicidade e é a vitória desta vida e da outra. Quinto, e é também a base para a aceitação das ações, porque as ações não são aceitas senão com o Tawhid, a unicidade. Porque se o Tawhid for rompido, as ações não são aceitas. O que é então esta maior coisa que Allah nos ordenou? O que quer dizer Tawhid? Tawhid vem da palavra Wahada yuwahidu, tornar único. É a base que nos indica a unicidade, pois o Tawhid é a unicidade. E a religião islâmica chamou-se de Islam porque ela está baseada na unicidade de Allah. Um dos atributos ou nomes de Allah é Al-Ahad, o Uno,
e também Al-Wahid, o único. Então, o Islã foi chamado também de Tawhid porque ele está baseado na unicidade de Allah. Unicidade de Allah no quê? Em 3 categorias. Tawhid al-Rububiyyah, senhorio. Allah como Senhor, dono de tudo e todos. Segunda categoria do Tawhid, Asma wa Sifat. Os seus atributos ou nomes e suas características. E terceira categoria, Al-Uluhiyyah, a adoração. Então a primeira categoria é Rububiyyah. O que quer dizer esta categoria, Rububiyyah? Que é acreditar que Allah é o único que cria, que sustenta, que dá dádivas e não há parceiros nessas ações de Allah. A segunda categoria, Asma wa Sifat, é acreditarmos firmemente que seus atributos e características são únicos e não há nada nem ninguém que se assemelhe ou chegue perto destes atributos e características. O terceiro, que é Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid na adoração, é a unicidade na Uluhiyyah, é tornar Allah único nas suas adorações e ser sincero a Ele na adoração e na devoção. E por isso que os sábios dizem que são 3 os tipos de Tawhid, que falamos agora. O primeiro, Tawhid al-Rububiyyah, que explicamos, Tawhid al-Asma wa Sifat, e o terceiro, Tawhid al-Uluhiyyah. E os 2 primeiros Tawhid requerem o terceiro Tawhid, Tawhid al-Uluhiyyah. No sentido que, quem acredita em Allah como único dono, Senhor de tudo, Criador de tudo, e acredita que os atributos e características de Allah são únicas, deve também direcionar suas adorações somente para Allah. E por isso você vê muitos versículos no Corão chamando as pessoas para adorar a Allah por causa das 2 primeiras categorias do Tawhid al-Rububiyyah. Por exemplo, quando Allah diz: "E eu sou o Senhor de vocês, então adorem-me." Então Allah está falando do Tawhid al-Rububiyyah, que é Allah como Senhor de tudo, eu sou o Senhor de vocês, e mistura com o Tawhid al-Uluhiyyah, que é a unicidade na adoração. Então adorem-me. Agora, outro exemplo da outra categoria, Asma wa Sifat, que são os atributos e características de Allah. Allah diz: diferentes divindades são melhores, ou Allah o único, o predominante. Então, neste versículo, mistura os 2 Tawhid, Tawhid al-Uluhiyyah, junto com Tawhid al-Asma wa Sifat. Mais um exemplo sobre atributos e características de Allah no Corão Sagrado está na Sura 59, versículo 22. Ele é Allah, não há divindade além dele, conhecedor do que não se vê e do que se vê. Ele é o misericordioso ou misericordiador. Então, muitos dos versículos que chamam as pessoas para o Tawhid al-Uluhiyyah, a unicidade na adoração, chamam as pessoas ligando os 2 outros Tawhid com a adoração. O Tawhid al-Rububiyyah, Allah como Senhor de tudo e todos, o único que cria, sustenta, dá dádivas, entre outras coisas. E Tawhid Asma wa Sifat, unicidade nos nomes ou atributos e características de Allah. Então, quem acredita em Allah como único nos 2 primeiros Tawhid, deve praticar também o terceiro Tawhid, que é tornar Allah único nas suas adorações. O autor disse, rahimahullah ta'ala, o Tawhid é tornar Allah único nas suas adorações. Então ele exemplificou a terceira categoria do Tawhid, al-Uluhiyyah, porque o Tawhid al-Uluhiyyah inclui também os 2 outros tipos de Tawhid. Não há como, por exemplo, alguém que torna Allah único nas suas adorações acreditar que há outro além de Allah que cria e dá dádivas. Isto que criou animosidade entre os profetas e seus povos quando os profetas disseram: adorem a Allah, vocês não têm outra divindade além dele. Pois os povos passados acreditavam no primeiro Tawhid, Tawhid al-Rububiyyah, Allah como Senhor de tudo e todos,
como o único que cria, dá dádiva, sustenta. Porém, nas suas adorações, eles associavam algo ou alguém a Allah, louvado seja. E acreditavam em ídolos, pensando que desta forma estariam mais perto de Allah. Ou usavam intercessores, pensando que desta forma chegariam mais facilmente até Allah. Na cabeça deles, estes ídolos que eles tornavam como parceiros de Allah, aproximava eles de Allah. Mas estes que eles tornavam como parceiros de Allah, eles não acreditavam que eles criavam alguma coisa, nem dava sustento, nem dava dádiva a alguém. Então, isto foi o que criou mais animosidade entre os profetas e seus povos, porque os profetas alertavam, proibiam as pessoas de associarem seus ídolos a Allah. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse ao seu povo: digam La ilaha illallah, não há divindade a não ser Allah, que vocês vencerão. O que eles disseram? Eles souberam do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quis dizer, o propósito, a mensagem, e mesmo assim disseram: ele tornou as divindades uma divindade só. De fato, isso é algo de se surpreender, de se espantar. E eles, os renegadores da fé, combinaram entre eles e aconselhavam uns aos outros a não seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nisso que chamaram de surpreendente. E se os líderes entre eles se retiraram, e Allah revelou na Surah Sad, número 38, versículo 66, o discurso dos renegadores da fé da época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E se os líderes entre eles se retiravam, dizendo: continuem e sejam pacientes na defesa de suas divindades. E quando era perguntado a este povo: estes ídolos que vocês associam a Allah, eles criam, sustentam, são donos de algo? Eles respondiam: não. E quando era perguntado: então por que adoram a estes ídolos? Eles respondiam: nós apenas adoramos eles para que possamos estar em uma posição mais próxima de Allah. E com isso os renegadores da fé na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando iam fazer Hajj na mesquita sagrada, eles diziam: não há divindade além de ti, você não tem parceiros, exceto os parceiros que pertencem a você. O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que estas estátuas, ídolos, não eram donos de nada. Allah era dono deles. E por isso que Jabir radiyallahu an, quando descreveu o Hajj do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o profeta aclamava com o Tawhid, a unicidade, e os renegadores da fé aclamavam com seus ídolos ou pelos seus ídolos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aclamava: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. A tradução: ó meu Senhor, estou aqui a seu serviço, aqui estou. Não há divindade além de você, aqui estou. De fato, todo agradecimento e todas as dádivas são suas, assim como o domínio de tudo, a soberania. Não há parceiros com você. Então, resumindo, isso quer dizer: ó Allah, como você é nosso Senhor, é o único que dá dádivas, o único que tem domínio de tudo e único que merece todo o nosso agradecimento, não há parceiros contigo nestas atividades. Então, tornamos você único nas nossas adorações, e você não tem ídolos, parceiros. Estas palavras que falamos, Labbaik Allahumma Labbaik, são palavras de Tawhid e sinceridade. E por isso toda pessoa que faz Hajj, peregrinação, tem que repetir muitas vezes estas palavras com o sentimento de Tawhid, com o sentimento de sinceridade com Allah e o afastamento da idolatria. E essas palavras mostram o Tawhid de duas formas.
Primeiro, conhecimento e segundo, a ação. Conhecimento, no caso, ó meu Senhor, estou aqui a seu serviço, aqui estou. Não há divindade além de você, aqui estou. E a ação, quando falamos, de fato, todo agradecimento e todas as dádivas são suas, assim como o domínio de tudo, a soberania. Então sabemos, conforme o autor disse e resumiu, que o Tawhid é tornar Allah único nas suas adorações. Tornar único, o que quer dizer? Direcionar as suas adorações apenas para Allah, não atribuir nenhum parceiro na sua adoração. E a adoração, nós aprendemos o significado. A oração é uma adoração, o jejum, a súplica, o sacrifício, a confiança em Allah, o pedido de proteção a Allah, também é uma adoração. Então o Tawhid é você tornar Allah único em todos os tipos de adoração e não atribuir parceiros a Ele. O monoteísta é aquele que não invoca senão a Allah, e não pede chuva senão para Allah, e não sacrifica senão por Allah, e não deixa as coisas, confia o seu futuro senão em Allah, e não direciona nenhuma de suas adorações senão para Allah, o único. Então qualquer um que fizer qualquer um destes atos sem ser por Allah, virou idólatra. Rompeu o Tawhid, a unicidade, e não é do povo do Tawhid. Só é do povo do Tawhid, da unicidade, quem direciona todas as suas adorações apenas para Allah, não atribui nada nem ninguém nas suas adorações. E o shirk, a idolatria, é a pior coisa, a coisa mais feia, a ação que mais te faz perder. E se a idolatria entrar na sua boa ação, ela anula todas as suas boas ações. Por exemplo, um homem que foi sincero na sua oração, no seu jejum, na sua peregrinação e cometeu idolatria na sua súplica, pediu a outro que não fosse Allah, este homem terá todas as suas adorações anuladas, sua oração, seu jejum, seu hajj e sua súplica. Ele arruinou tudo, perdeu tudo. Então o shirk é a coisa que mais te faz perder e é a mais perigosa, pois ela anula todas as suas boas ações. Disse Allah no Corão Sagrado, na Surat Az-Zumar, número 39, versículo 65. Já foi revelado a ti, ó Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, assim como os que vieram antes de você. Se você associar algo ou alguém a Allah, suas obras tornarão-se sem valor, e certamente você se encontrará entre os perdedores. O shirk, a idolatria, é muito perigosa, anula todas as ações e estraga todas as suas ações. E por isso, nos aconselham os sábios: o maior medo que devemos ter quanto às nossas ações é cair na idolatria. Devemos estar atentos, alertas sobre a idolatria, o shirk, mais do que qualquer coisa na nossa vida. Um dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou pelos seus companheiros e eles estavam lembrando um ao outro sobre o Masih ad-Dajjal, o falso Messias, que será a maior calamidade, o maior desastre, como nos informou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a eles: vocês querem que eu informe sobre o que eu mais temo por vocês, mais do que a calamidade do falso Messias? Disseram seus companheiros: o que é, ó mensageiro de Allah? Ele respondeu: a idolatria em segredo, que é feita sem ninguém ver. O líder dos Hunafá monoteístas, Ibrahim alayhi salam, que destruiu os ídolos, estátuas com as suas mãos, disse na sua súplica, como revelado na Surat Ibrahim, Sura do Abraão, número 14, versículo 35. E quando Abraão disse: ó meu Senhor, faça esta cidade, Meca, segura
e mantenha eu e meus filhos longe da adoração dos ídolos. No versículo seguinte, versículo 36, Abraão diz: Meu Senhor, de fato já se desviaram muitas das pessoas, e a maioria das pessoas não está sobre o Tawhid, como disse Allah na Surat Yusuf, número 12, versículo 103. E a maioria das pessoas, por mais que você se esforce para isso, não são crentes. E na mesma sura, número 106, versículo 106, Allah diz: E a maioria deles não creem em Allah, sem que atribua parceiros a Ele. Então eles acreditam que Allah é único e que cria, sustenta, dá dádivas, porém atribuem parceiros na adoração, quando precisam fazer uma súplica, quando acontece alguma calamidade, quando ficam doentes, então eles pedem, direcionam suas súplicas para outro que não seja Allah. Me cure, me ajude, ó tal pessoa. Se você não me ajudar, quem irá me ajudar? Se você não pegar na minha mão, quem poderá me socorrer? Eu sou um servo perante a você. Tudo isso, e a pessoa falando para uma outra pessoa que é igual a ela. Onde está a cabeça destas pessoas? Onde está o objetivo pelo qual foram criadas? Onde está a fé destas pessoas em Allah? E o Senhor Todo-Poderoso de todas as pessoas, o Senhor que nos criou, que nos estabeleceu na terra, mesmo assim, mesmo as pessoas sabendo do poder do nosso Senhor Todo-Poderoso, se direcionam a uma pessoa igual a elas, que não está nas mãos delas beneficiá-los, nem dar dádivas às pessoas, nem socorrê-las, nem curá-las, nem dar saúde. E mesmo assim, a pessoa diz para a outra: se você não me socorrer, quem me socorrerá? Onde está a cabeça destas pessoas? Depois disse o autor: e a maior coisa, a coisa mais importante que Allah proibiu é o shirk, a idolatria. E a idolatria, como o Tawhid, divide-se em 3 partes. Primeira, shirk, idolatria na rububiyya. Segundo, shirk nos nomes, atributos e características de Allah. Terceiro, shirk na uluhiyya, na adoração. E o autor nos explica sobre a idolatria na adoração, que é o que mais acontece. O shirk, a idolatria, é você invocar outro com ele, com Allah. Esta é a idolatria. Perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: qual é o maior pecado? Ele respondeu: você atribuir parceiros a Allah, sendo que ele te criou. Este então é o pior pecado. Em outro hadith, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: vocês querem que eu os informe sobre o maior dos maiores pecados? Os companheiros responderam: sim, ó mensageiro de Allah. Então respondeu: a idolatria de Allah. Então a idolatria é você atribuir parceiros a Allah, no direito que é dele somente. E o direito que Allah tem sobre nós é de adorarmos a Ele. Certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou aos seus companheiros: vocês sabem qual é o direito de Allah sobre seus servos? Então disseram qual é? E ele respondeu: adorar a Allah e não associar nada nem ninguém a Ele. Este é um direito apenas de Allah. E a palavra shirk, idolatria, vem de você considerar, tratar como igual outro que não seja Allah com Allah, colocar no mesmo nível de Allah, louvado seja. E por isso os idólatras, se eles entrarem no fogo do inferno, o que eles dirão? Juro por Allah, nós estávamos em um evidente erro. Quando nós igualamos vocês, as falsas divindades deles, com o Senhor do Universo. Estes versículos estão na Surat Shu'ara, Sura dos Poetas, número 26, versículo 97 e 98. Portanto, a idolatria é você igualar algo ou alguém a Allah, infringir o direito que é apenas de Allah.
E a súplica é uma das maiores adorações. Por isso disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a súplica é a adoração. E disse Allah no Corão Sagrado, Surat Ghafir, número 40, versículo 60: e o Senhor de vocês disse: supliquem a mim que eu atenderei vocês. Em verdade, aqueles que desdenharem da minha adoração entrarão humilhados no inferno. Então Allah chamou a súplica de adoração. Portanto, quem associar algo ou alguém a Allah nas súplicas, como por exemplo, suplicar, pedir para um morto, ou alguém que não está presente, ou para uma pedra, para uma árvore, entre outros. Qualquer pedido, me socorre, peço a ti que me cure, estou doente, me dê saúde, eu estou perdido, então me guie, entre outras súplicas parecidas. Se falar isso, terá associado algo ou alguém a Allah. E disse Allah, louvado seja, na Surat Fatir, número 35, versículo 13: e aqueles que vocês invocam, além de mim, não possuem nem mesmo um qitmir, membrana da semente de uma tâmara. E disse Allah, louvado seja, na Surat Al-Ahqaf, número 46, versículo 5: e que é mais desviado do que aqueles que invocam além de Allah, os que não atenderão eles até o dia da ressurreição. E eles, quanto às suas súplicas, são desatentos, negligentes. E Allah disse na Surat Al-Isra, número 17, versículo 56: diga, invocai aqueles que vocês chamam como divindade além dele, além de Allah. Porém, eles não possuem o poder de remover a adversidade de vocês ou transferi-las para outro. Disse Allah na Surat Saba, número 34, versículo 22: diga, ó Muhammad, vocês invocam aqueles que vocês clamam como divindade além de Allah. Eles não possuem nem o peso de um átomo, no céu e na terra, nem tampouco têm neles participação, nem são para ele, Allah, algum de seus assistentes. E há muitos versículos no Corão que nos ordena direcionarmos nossas súplicas apenas a Allah e ser sinceros na nossa súplica. Assim como na Sunnah há muitos exemplos também, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para Ibn Abbas radiyallahu anhu: se você pedir, peça a Allah, e se pedir proteção, peça proteção a Allah. E saiba que se toda a nação se reunir para te beneficiar, não te beneficiarão, exceto o que Allah escreveu para ti, predestinou a você. E se toda a nação se reunir para te prejudicar, não te prejudicarão, exceto o que Allah escreveu para ti, predestinou. Todas as coisas estão nas mãos de Allah. Disse Allah no Corão Sagrado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: você não tem nenhuma participação nas coisas, nas ordens de Allah, no que Allah quer que aconteça. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sua filha Fátima: ó Fátima, filha de Muhammad, pegue o que quiser do meu dinheiro, não te enriquecerei em nada que Allah te determinou. E Allah disse no Corão Sagrado para o profeta Muhammad: e a maioria das pessoas, por mais que se esforce para guiá-los para isso, não são crentes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se esforçou para guiar seu tio e não conseguiu. Ele não foi guiado, pois o guia, a orientação está nas mãos de Allah, louvado seja. E Allah disse na Surat Al-Qasas, número 28, versículo 56: de fato, ó Muhammad, você não guia quem você gosta, porém Allah guia a quem Ele quer, e Ele é o maior conhecedor dos que são guiados corretamente. Então a cura está nas mãos de Allah, não está nas mãos de ninguém. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria pedir a cura para ele mesmo ou para outra pessoa, ele dizia: ó Allah, Senhor das pessoas, tire este dano, esta dificuldade, me cure. Você é o único que cura. Não há cura senão a sua cura. Uma cura completa que não deixa rastros de doença.
Como então que uma pessoa vai para um túmulo e pede para que o morto cure, ou pede para um morto para que dê a ele um filho, ou para guiá-lo? Este morto, se estivesse vivo, não teria o poder de curar a si mesmo, nem de dar um filho a ele mesmo, nem guiar a si mesmo. Isto tudo está nas mãos de Allah Todo-Poderoso. Então, como as pessoas pedem para outro que não seja Allah? Subhanallah, la ilaha illallah. Disse Allah, louvado seja, na Surat Zumar, número 39, versículo 67. E eles não estimavam Allah como deveriam estimar, e toda a terra estará no seu punho no dia da ressurreição, e os céus estarão dobrados ou enrolados na sua mão direita. Glorificado e exaltado seja Ele sobre o que associam a Ele. Onde está a cabeça destas pessoas? Onde está o objetivo, o motivo pelo qual foram criados? E a idolatria é a maior injustiça, o maior pecado. E soubemos isso por meio do hadith que falamos agora há pouco, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou aos seus companheiros: vocês querem que eu informe a vocês o maior dos maiores pecados? Respondeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: associar algo ou alguém a Allah. Então a idolatria é a maior injustiça, é o maior absurdo, é você pensar coisas ruins sobre Allah. Então a idolatria é a maior injustiça, é o maior absurdo, é você pensar coisas ruins de Allah. Os que têm a pior visão, o pior pensamento sobre Allah são os idólatras. E se eles pensassem bem sobre Allah, se direcionariam a Ele unicamente, e não suplicariam a outro além dele. Allah diz no Alcorão Sagrado: os idólatras e as idólatras que pensam mal a respeito de Allah, que sobre eles cairão o revés do mal. Surat Al-Fatih, número 48, versículo 6. Então os idólatras pensam mal a respeito de Allah, porque se pensassem bem a respeito de Allah, se direcionariam apenas a Ele, só suplicariam a Ele, apenas se humilhariam, seriam submissos a Ele, pois este é um direito único de Allah. Então, a idolatria é você invocar outro que não seja Allah com Ele. E invocar outro que não seja Allah, não importa quem seja este outro, mesmo que esta pessoa seja próxima a Allah. Ele não tem o mesmo direito de Allah, mesmo sendo um anjo ou profeta. E o autor nos deu o exemplo no Corão, onde Allah diz: e adorem a Allah e não associem nada nem ninguém a Ele. Este versículo mostra várias questões lembradas pelo autor. As duas principais: a primeira, o Tawhid é a coisa mais importante que Allah ordenou, e o Tawhid é você tornar Allah único nas suas adorações. Segundo, a idolatria é a pior coisa que Allah proibiu, e a idolatria é você invocar outro que não seja Allah com Ele. Estes versículos estão na Surat An-Nisa, Sura das Mulheres, número 4, versículo 36. E este versículo é conhecido como o versículo dos 10 direitos. Então vamos ver aqui quais são os 10 direitos. E adorai a Allah e não associe nada nem ninguém a Ele. Primeiro. E seja bondoso, generoso com seus pais. Segundo. E parentes. Terceiro. E com os órfãos. Quarto. E os necessitados. Quinto. O vizinho próximo. Sexto. O vizinho estranho que você não conhece. Sétimo. E os companheiros do seu lado. Oitavo. O viajante. Nono. E vossos servos. Décimo. Então, de fato, Allah não ama quem é orgulhoso, presunçoso. Então, aqui são os 10 direitos que Allah mostra neste versículo. Por isso que este versículo é chamado do versículo dos 10 direitos. Então Allah começa a ordem mais importante: e adorem a Allah. E você vê em muitos versículos no Alcorão, quando Allah quer falar de sua ordem ou sua proibição, Allah começa com a ordem para
adorá-lo e não associar nada nem ninguém a ele. Um outro exemplo é o versículo 151 da Surah Al-An'am, número 6. Diga: venham para que eu recite o que seu Senhor vos proibiu. Não associem nada com ele, com Allah, e trate bem os seus pais e não matem seus filhos por causa da pobreza. Portanto, antes de Allah ter ordenado ou proibido algo, ele ordenou a coisa mais importante, a unicidade dele. Esta mensagem que você ouviu e os termos que foi ensinado é da Hanifia, monoteísmo, a crença de Abraão alayhi salam, que é a nossa mesma crença. Devemos ter estes conceitos bem fortes na nossa cabeça, bem fixados, e revisá-los. E falar todas as manhãs, quando acordarmos, dentre as súplicas da manhã, como o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizia, conforme vem no hadith, narrado por Abdurrahman ibn Abza, disse: se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se levantasse, se ele acordasse, ele dizia: nós amanhecemos na natureza do Islã e sobre a palavra sincera ou a pura palavra de fé e sobre a forma de vida do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sobre a crença do nosso pai Abraão, monoteísta, muçulmano, e ele não fazia parte dos idólatras. Todo dia devemos começar com este pacto, este acordo com Allah, que acordamos pelo Tawhid. Este é o verdadeiro muçulmano. Toda vez que acordar, lembrar que acordou pelo Tawhid, pela unicidade de Allah, pelo monoteísmo, pela sinceridade de Allah. Então, repetindo, agora falando a súplica em árabe: أصبحنا على فطرة الإسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Mais uma vez: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Então, encerramos a aula de hoje. Peço a Allah, o generoso, o Senhor do magnífico trono, pelos seus atributos e suas características que não se igualam, e peço para Allah, que não há divindade além dele, e que expandiu a sua misericórdia sobre nós, pedimos a Allah, o Uno, o único, que não gera e não é gerado, pedimos a Ele, que tem todo o nosso agradecimento e não tem parceiros, o Todo-Poderoso, que faça com que estas palavras sejam uma prova a nosso favor e não contra nós, e que Allah nos beneficie com estas palavras. Ó Allah, nos beneficie com o que você nos ensinou e nos ensine o que nos beneficie e aumente nosso conhecimento e entendimento na religião. Ó Allah, nos dê sucesso e nos guie à senda reta. Ó Allah, nos dê sucesso em todos os nossos dias, para que possamos amanhecer na natureza do Islã e na sinceridade, e amanhecermos na religião do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e na crença, religião do nosso pai Abraão alaihi salam, e que Allah nos proteja do nosso próprio mal e do maldito Satanás. E pedimos a você a firmeza na verdade e as coisas que levam para o seu guia. Ó Allah, peço a você as coisas que me levam à sua misericórdia e os motivos que levam ao seu perdão, e o livramento de todo pecado, e o benefício de toda boa ação, e o sucesso para entrar no paraíso e para se salvar do inferno, e pedimos seu perdão e a perfeição na sua adoração.
E pedimos um coração sincero, limpo, e uma língua verdadeira, e peço a Ti as coisas boas que você sabe, e peço proteção a Ti do que você também sabe, e peço perdão pelo que você sabe, pois você é o conhecedor do que não se vê. Ó Allah, que muda os corações, mantenha nossos corações firmes na fé. Ó Allah, que direciona os corações, direcione nossos corações para a sua adoração. Ó Allah, nos perdoe e perdoe nossos pais e nossos sheiks, e os muçulmanos e muçulmanas, os crentes e as crentes, os vivos entre eles e os mortos, pois você é o perdoador, o misericordioso, e Allah Todo-Poderoso sabe mais. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.